Diga obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu a vida. Diga eu estou vivo. Pela graça de Deus, eu estou vivo. É o Senhor que me mantém vivo. Eu te louvo. Eu te louvarei para sempre. Enquanto eu aqui viver, eu louvo o teu nome por esse presente maravilhoso que é a vida. Glórias a Deus. Amém. Amém. Abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos judeus, Hebreus, no capítulo de número 9, o versos, vamos ler do 23 em diante. Você que está aí pelas rádios, pelos aplicativos, pelo Facebook, pelo YouTube, você que está aí pelas nossas programações, fique firme aí até as 21. Diz assim a palavra do Senhor: o sacrifício de Cristo é eficaz para sempre. É o subtítulo dessa leitura, né? Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos. Quando ele diz assim, Cristo não entrou em santuário feito por mãos, porque no sacrifício do Antigo Testamento, era um homem que entrava no lugar santíssimo e fazia o sacrifício, no lugar humano. Por isso que ele diz, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro. Porém, aonde que ele entrou? Quando ele derrama o sangue, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Então, o sangue dele, porque era o preço do resgate para nossas vidas, ele derrama o seu sangue e se apresenta diante de Deus. Fala assim, não era o sangue que papai queria, está aqui o meu sangue por eles. Nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como o sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com o sangue alheio. O sumo sacerdote invadia o Santo do Santo uma vez por ano e levava sangue de animais. 26. Ora, neste caso, seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas. O sangue foi derramado uma vez por todas. Não é um cerimonial repetido ano após ano. Jesus, com o seu sangue, ofereceu a Deus uma vez por todas. Diga, uma vez por todas. Para quê? Para que ele fez isso? Para aniquilar, tirou fora, pelo sacrifício de si mesmo, o que ele aniquilou? O pecado. Versículo 27. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados do mundo inteiro. Está escrito o que ali, irmão? Está escrito o que? Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para tirar
para sempre, para tirar os pecados de muitos. Diga assim, de muitos. Porque dizem aí que Deus fracassou, né? Oh, mas Deus amou o mundo. Eles dizem aí, Deus amou o mundo de tal maneira, para que Ele deu a vida por todo mundo, sabe? Não, para aquele que nele crê. A porta de entrada para celestial é crer em Jesus. Não é crer em São Jorge, não é crer em São Lucas, não é crer em São Paulo, não é crer em Maria, não é crer em demônios, não é crer em guias, nem crer em entidades, não é crer em homens, é crer em Jesus. Amém? Diga, crê em Jesus. Então diz, assim também tendo oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Ele já veio a primeira, né? Viveu como homem 33 anos. Ele vai voltar, diz a palavra do apóstolo Paulo, que ele aparecerá segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para salvação. Vou ler o 27, porque aqui está baseada a nossa mensagem de hoje. 27. Assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disto o juízo. No Salmos 6, versos 5. O nosso tema de hoje: pois na morte não há recordação de ti. Nosso tema: no sepulcro, quem te dará louvor? Bota outra versão aí, irmã. Pois no mundo, os mortos, não és lembrado, e lá ninguém pode te louvar. Pois os mortos não se lembram de ti, quem te louvará na sepultura? E mais? Pois na morte não há recordação de ti, no sepulcro quem te dará louvor? Acabou? Bota todas as versões, depois bota para Almeida. King James: porque entre os mortos não há adoração a ti, no túmulo quem poderá te render louvores? Pode botar na Almeida. Vamos orar. Grande Deus, eu sempre vou dizer ao mundo que tu és grande, mesmo que o mundo não te respeite como Deus grande, mas eu vou te dizer que tu és grande, e eu te respeito como Deus grande, poderoso, soberano, glorioso, Rei de reis, Senhor de senhores, santo, vivo, justo, Deus dos deuses, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da nossa paz. Eu te agradeço, ó Deus, por este momento glorioso de te render louvores com palavras. Graças te damos. E o povo de Jesus, que são gratos a Jesus, porque foi para isso que o Senhor os criou, digam todos amém, amém e amém. Glória a Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus. Senhor, te dou graças pela vida da irmã Rita de Cássia, que seja curada em nome do Senhor. Te dou graças pela vida do Edilmir, da minha mãe Diva, da irmã Valéria,
do irmão Marcos Avelar, da sua esposa Alice. Te dou graças, Senhor, por todos aqueles que estão necessitados de um milagre, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Obrigado, irmão. Igreja de Papai Deus, está aqui hoje? Amém. Filhinhos eleitos, santificados, justificados, regenerados, transformados, poderosos em Deus, semente da salvação, filhos da justiça, amados pelo Pai, santos. Pastor, sou tudo isso e muito mais. Tu que não sabe, te esconderam a verdade, né? Agora tu estás sabendo. Nós lemos aqui duas passagens que eu quero memorizar, voltar a memorizar. Foi Hebreus 9, 27. Assim aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Eu já preguei duas mensagens sobre isto no sábado. Todo primeiro sábado eu estou falando sobre isso, que nós vamos morrer. Enquanto eu não morro, o que eu faço, né? Uma das coisas que eu decidi fazer enquanto eu não empacoto, enquanto eu não vou para a terra dos pés juntos, enquanto eu não vou para o sono dos justos, enquanto eu não vou para o braço de Papai Deus. Pastor, o senhor está dizendo que quando uma pessoa parte daqui, já acorda no braço de Papai Deus? Olha, foi assim que aconteceu com Estevão, porque ele falou que ele estava sendo apedrejado, ele olhou para o céu, ele viu a glória de Deus. Ele viu a glória de Deus. E foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele falou: não sei o que é melhor, estar aqui ou morrer e partir e estar com o Senhor. Então, a nossa saída dessa atmosfera aqui, terrena, né? Ela não é uma saída desesperadora. Por isso que eu não tenho medo quando chegar a hora, está tudo certo. Para mim, não é uma saída. Eu também não vou pular do prédio, porque eu não quero também cedo, eu tenho que fazer um trabalho para o reino, né? Então, para mim, eu tenho que cumprir a minha missão. Eu sei que eu vou partir. E Davi, numa penúria, né? Num momento difícil, porque esse Salmo 6, o verso 5, é um momento de penúria dele. É um momento, um dos piores momentos da vida de Davi. Se não me falha a memória, eu estudei sobre isso. Ele estava sendo perseguido pelo seu filho, sabe? Estava querendo matar o próprio filho, né? Querendo matar o seu próprio pai. Então ele estava numa angústia. Ele estava se sentindo ameaçado de morte. Por isso que ele declara isto aqui: pois na morte, se eles me matarem, a expressão dele, se eles me matarem, na morte não há recordação de ti, e no sepulcro, se eles me matarem, como que eu vou te dar louvor? Porque a vontade de Davi, não sei se você já leu alguns salmos dele, existem 150 salmos, 95% dos salmos são de Davi, tem de Asaf, tem de Moisés, tem de outros cantores, né? Salmos são cânticos, são declarações de agonia, mas que leva no final agradecimento a Deus. Então Davi estava ali numa agonia muito grande, porque estava sendo ameaçado. A vida dele foi sempre de ameaça. Antes de ser o rei, Deus chamou para ser o rei. Aí o Saul ficou com ciúme, sabe, tentou matá-lo. Você sabe dessa história, você que lê Bíblia, né? Sabe da história. Então, e Davi estava ali num período muito deprimente da vida dele, e ele estava temendo pela sua vida. Ele estava falando com Deus: Senhor, se eu for ao sepulcro, quem é que te dará louvor depois de morrer? Quem é que vai dar louvor? Louvor, o que é louvor? Tem aí, irmão, alguma coisa sobre o que é louvor? Ato de louvar, ato de exaltar, ato de glorificar algo ou alguém. Louvor, exaltação, glorificação, adoração, expressão
de enaltação, enaltecer, agradecer, ação de elogiar, ação de honrar, gratidão, celebração ou manifestação honrosa, homenagem, louvação. Tem mais? Sinônimos: exaltação, elogio, glória, glorificação, homenagem, honra, honraria e louvamento. Então Davi era um homem que vivia para louvar a Deus. E você sabe da história de Davi, você sabe que Davi passou a sua vida inteira, a vida de Davi inteira foi de guerra, foi de situações difíceis, que se ele não fosse um homem escolhido de Deus, ele não escreveria nenhum salmo. Porque às vezes a gente não lê Bíblia em casa, porque não dá tempo, porque a gente ocupa o tempo, até o tempo que tem tempo, a gente joga alguma coisa para ocupar o tempo que seria da leitura, a gente ocupa com outra porcaria qualquer, com outra porcaria, com a porcaria, porque ler a Bíblia não é porcaria. Ler a Bíblia, a melhor coisa que você vai fazer da sua vida é saber os teus direitos como um filho de Deus. Você sabe por que o Brasil está nessa situação que está? Vai pela rua, pergunta quem fuma maconha, quem fumou e quem está fumando maconha. Tu vai passar por 1000 pessoas, 900 vai dizer que fuma, mas pergunta esses fumadores de maconha, se eles já leram alguma coisa sobre a Constituição, os direitos que eles têm como cidadãos brasileiros: direito à educação, direito à segurança e direito à saúde. Os 3 direitos que temos direito, não temos direito de porcaria nenhuma. Por quê? Porque não se conhece a Constituição, não se sabe de nada sobre os direitos que temos como cidadão do Brasil. Você vai querer saber direito como cidadão do céu? Tu moras aqui, não quer saber o que tu tem direito aqui? Tu vais querer saber quando tu morrer e for para lá? O direito que um filho de Deus tem que saber os direitos como cidadão da terra e como um cidadão celestial. Vamos falar domingo. Nossa mensagem domingo é: eu recebi poder. O poder de Deus está em mim. Então nós temos que saber, nós temos que procurar saber. Essa parte de louvar a Deus, ato de exaltar, ato de glorificação, de adoração, sem motivo. Irmão, louvar a Deus quando ganha uma causa, ai. Louvar a Deus quando arruma um trabalho. Louvar a Deus quando o marido parou de tomar cachaça. Isso é fácil. Eu quero saber louvar a Deus quando o marido está tomando cachaça. Quero saber louvar a Deus quando o filho está fumando maconha, cheirando pó. Quero saber louvar a Deus quando a casa está de cabeça para baixo. Você não querer saber de nada, você quer saber: Deus não vai pagar o pato porque a minha vida está assim. Eu tenho que fazer aquilo para o qual eu existo. Pastor, o senhor está dizendo que eu existo para louvar a Deus? Eu não estou dizendo nada. Quem diz isso é a Bíblia, lá em Isaías 43, 21. Se você incluir nisto aqui, ó, Isaías 43, 21, não sou eu que estou dizendo nada, irmão. Quem sou eu para dizer alguma coisa para vocês? Ao povo, Deus falando: ao povo que formei para o diabo. Para quem? Ao povo que formei para ficar fumando maconha, ao povo que formei para ficar tomando cervejinha, ao povo que formei para ficar no funk até de manhã, ao povo que formei para ensaiar na escola de samba, ao povo que formei para entrar um demônio nele como cavalo. Não. Ao povo que formei
Fala, igreja. Ah, você é dele não? Está com medo? Ao povo que formei, eu sou de Deus. Eu não tenho culpa que eu sou de Deus. Ele me formou para Ele. Então, se eu fui formado para Ele, eu tenho que fazer o que Ele manda eu fazer. Ah, mas eu não tenho motivo eu não tenho nenhum motivo. Arruma um motivo. Arruma um motivo para louvar a Deus. Tu está em pé. Levanta um braço, por favor, irmão. Levanta o outro. Está movendo? Você sabe quantos não conseguem mover? Milhares. Está respirando aí? Ó. Você sabe quantos estão agora por um fio da agulha? Milhares. Você sabe quantos? Teu fígado está bom, teu rins está bom, teu coração está bom. Você sabe quantos estão lá na fila, esperando um coração, esperando um rins, um fígado, um baço? Milhares. Sabe quantos estão debaixo de ponte, morando na rua? Centenas. E você tem motivo para louvar a Deus. Tem motivo para agradecer a Deus. Todos nós temos motivos para agradecer a Deus. E o mais importante, que o diabo não pode tocar em você, porque tu és nascido de Deus te guarda e o maligno não te toca. Você saber que você não pode ser tocado, porque você foi formado para quem? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e ninguém as arrebatará da minha mão. Dá um aplauso para ele, irmão. Está com medo? Tu acha que eu vou ganhar isso aí? Tu acha que eu quero isso para mim? Quando eu fizer 65 anos, bata a palma para mim, mas só ano que vem. Ao povo que formei para mim, para quê? Celebrar. E vamos celebrar. Vamos celebrar. Vamos celebrar. Oh, meu Senhor. Tem o tom? E vamos celebrar. Vamos celebrar. Ressuscitou o meu Senhor. Se Cristo não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa fé, mas Ele ressuscitou.